Depois do descobrimento do Brasil em 22 de abril de 1500, o país ficou durante 322 anos sob domínio de Portugal. Aí veio a proclamação da independência em 7 de setembro de 1822. Estamos independentes há 199 anos, ou seja, ficamos mais tempo como Brasil colônia do que independentes. Por isso, nós convidamos o cientista político Tiago Valenciano para analisar um pouco dessa história e falarmos sobre os avanços e as expectativas para o futuro. Tudo bem, Tiago? Tudo bom, Elaine? Pouco tempo, né? Pouquíssimo tempo, é quase nada aí de país independente, entre aspas, livre, né? Podendo fazer o que quer. A gente nunca para pensar nesses números, né? Às vezes a gente cobra bastante, que é muita coisa, mas considerando que foi muito tempo sendo, sei lá, a gente pode falar massacrado aí por um Portugal, fica mais difícil até de soltar e realmente, né, seguir de uma forma. Claro, melhorou-se muito, né? Temos democracia, mas ainda tem muito a ser percorrido, né? Ah, sim, certamente, até porque nós temos nesses 199 anos, quase 200 aí, né, o bicentenário da independência do Brasil, quase nada em relação à história. Se a gente pensar na história da humanidade, depois de Cristo, 2022 anos quase, se a gente chegar ao ano que vem a 200 anos de independência, é quase nada em relação à história, pouquíssimo tempo, e foram anos conturbados, né? Primeiro, depois viemos com a proclamação da República, depois Primeira República, aí depois o período militar e depois agora democracia de novo. Quer dizer, é um período muito tenso da história política do país. Se a gente pensar assim que o Brasil até então não teve uma estabilidade tão grande quanto a gente imagina, né, que poderia ter, né, quando comparado com os demais países do mundo. Então é quase nada de estabilidade política, de sossego para as pessoas pensarem no país do futuro. Então é pouquíssimo tempo, e esse tempo ele depende muito, obviamente, da questão política. E por isso que é um período ínfimo quando a gente fala politicamente, né? Quando a gente pensa na política brasileira, nessa história política brasileira, considerar aí depois de 88, 30 e poucos anos pós-constituinte, a última Constituição promulgada no Brasil já tão retalhada, é quase nada na história do tempo. Assim, ao seu ver, tem muito o que ser mudado ou precisa fazer um encaixe mesmo para que as coisas andem? Porque, na verdade, é meio que teste dá certo, teste não dá certo, o que a gente tem feito ultimamente, né? Sim, o país tem caminhado para isso em relação às práticas políticas. A regularidade de eleições já melhorou muito o sistema político eleitoral brasileiro. A cada 2 anos nós temos eleições, nós sabemos as regras do jogo mais ou menos, ainda que nós não tivemos nenhuma eleição no Brasil constante desde a promulgação do Código Eleitoral lá de 1996, Lei Geral dos Partidos Políticos, Lei de Eleições. Então a gente sempre tem alguma mudancinha ali no período eleitoral, antes da eleição. Agora, inclusive, a gente está numa discussão que deve se encerrar no final desse mês de setembro sobre o novo Código Eleitoral brasileiro. Quer dizer, ele nem tem 20 anos ainda completo, mas já está um pouco mais de 20 anos, né? 20 anos, quase 30 anos completo, mas ele já está sendo alterado totalmente. Então, quer dizer, a gente tem um país ainda que precisa consolidar as práticas políticas. O fato da gente ter uma democracia mais representativa, um pouco segura, tendo eleição a cada 2 anos, sabendo quais são os cargos que vão para disputa, elegendo presidentes, governadores e prefeitos a cada período, já melhora muito a nossa situação. Mas é claro que o grande problema da política nacional ainda está nesse aspecto eleitoral, né? A máquina eleitoral que faz com que o país seja aquilo que ele é. A gente tem uma coisa no Brasil ainda que as pessoas, quando se fala de política, torcem um pouco o nariz. É que, na verdade, tem esse enxergar da política de uma outra forma e não a estrutura em si, né? Sim, a gente olha para a política com as práticas ruins, com aquilo que sai muito da imprensa às vezes, aquilo que os políticos praticam. Mas a prática política em si é algo muito bom, é algo importante, é algo fundamental para a cidadania brasileira. Por isso que é importante a gente entender como que funciona tanto a regra do jogo eleitoral, quanto a regra da máquina pública. A prova disso é o crescimento dos cursos de gestão pública no Brasil recentemente, que foram feitos para capacitar tanto o servidor quanto o novo servidor que entrou agora na máquina pública. Compreender por que o papel do prefeito é diferente do papel do vereador, qual que é a importância do vereador em cada município, qual que é a importância do prefeito, o que faz um deputado federal e a importância desse cargo de deputado federal. Agora a gente está vendo aí com o CPI rodando, várias notícias
na política brasileira acontecendo a cada dia que passam pela Câmara dos Deputados. Então a gente começa a entender a política quando a gente olha o cargo e esquece um pouco quem está exercendo o cargo, que nem sempre é aquela pessoa hipercapacitada. Ainda que a gente ache muita gente boa na política nacional, as redes sociais melhoraram muito esse acesso a acompanhar mandatos, a saber o quem é quem da política, e isso facilita muito o contato do eleitor com o dia a dia da política. Prova disso é que a gente está numa constante disputa eleitoral. Todo dia alguém está falando de política. Sim. E isso é muito bom. Se a gente olhar para o lado positivo do debate político brasileiro, isso melhorou muito, porque as pessoas conseguem falar de política, elas conseguem debater, dialogar, conversar, ainda que as opiniões delas não sejam as mais precisas, mas isso só o fato de poder a gente debater política já melhorou muito. Num olhar mais voltado para o presente e para o futuro, na sua opinião, que pontos, sei lá, 3, 4 pontos que você acha que a gente tem que olhar, que a gente tem que cuidar? Porque assim, o Brasil é feito por todos nós, né? Não é feito só por quem está exercendo as funções nesses cargos mais altos. Você citaria o que, assim, que é legal a gente estar de olho, a gente está acompanhando e a gente está até cobrando, né? Porque é o nosso dever. Assim, o primeiro destaque, Elaine, é a questão da manutenção da democracia, né? Esse é um pressuposto fundamental. É a gente saber essas regras do jogo, saber que a gente vai ter eleição a cada tempo, saber que a gente vai poder ter a oportunidade de votar e ser votado, algumas pessoas que querem disputar a eleição. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é a garantia da independência dos poderes. A gente está vendo uma judicialização da democracia muito grande. O Poder Judiciário tem interferido na democracia, e não é só por causa do presidente Jair Bolsonaro e esse embate que ele está travando agora com o Supremo Tribunal Federal, especificamente falando. Mas, há 10 anos pelo menos, o Poder Judiciário quer ditar as regras da democracia. Isso é muito ruim, porque aí você não consegue fazer uma democracia com os poderes harmônicos e principalmente independentes entre si. E o terceiro aspecto que é importante o cidadão ficar alerta é a questão da transparência na máquina pública, saber o que está acontecendo. Participar mesmo da vida política do país, do estado e do município, saber o que acontece lá no dia a dia, ver quais são as principais licitações, o que o prefeito está fazendo com o dinheiro do município, o que o governador faz com o dinheiro do estado e o que o presidente faz com o dinheiro da nação. Então essas são, acho que, as 3 dicas fundamentais para a gente entender a política brasileira e acompanhar um pouco do que está acontecendo. E cobrar essa harmonia também entre todos os poderes, né? Seja no município, no estado ou no país mesmo, né? Sim, é importante ter essa harmonia entre poderes, porque aí um não invade a esfera do outro, né? Às vezes a Câmara Municipal elabora uma lei, ela é colocada em prática, o prefeito sanciona e de repente o Poder Judiciário está lá brigando com a legislação, e às vezes uma legislação que o Poder Judiciário não encontrou ilegalidade, mas simplesmente não gostou dela. A tal ponto que às vezes o vereador está tentando ou prometendo na campanha eleitoral fazer o trabalho do prefeito. E às vezes que o prefeito está querendo mandar lá na indicação de alguém que pode atuar no Poder Judiciário. Então é importante a gente respeitar essa harmonia, porque cada um vai trabalhar por si só, ainda que na prática a gente sabe que infelizmente não acontece muito disso, né? Nós temos ainda muitos acordos políticos, muitas negociações que às vezes são positivas, às vezes não, mas na maioria das vezes fazem parte do jogo político. Então é importante o eleitor também ficar olhando quem são os grupos que comandam o poder político do seu estado, do seu município, do país, para daí sim saber escolher melhor lá na hora da votação. E que também as pessoas possam contribuir com a criação de políticas públicas, né, com ideias que participem mais, né, seja dentro do município ou até no estado. Sim, a gente tem essa possibilidade via conselhos gestores, via o próprio parlamento, que às vezes cria várias comissões e tem as comissões temáticas, as permanentes, que você pode ir lá levar uma sugestão legislativa, você pode participar dessas reuniões, você pode acompanhar essa vida política diária lá no Poder Legislativo. Ou também o cidadão pode ficar lá cobrando os políticos, os seus representantes, seja na rede social, seja no dia a dia. Alguns a gente encontra mais, outros menos, mas dá para fazer essa cobrança um pouco mais massiva, sim. Então é importante você estar ali também acompanhando e fazendo o seu papel, não só de fiscalizar, porque a sua missão não acaba no dia da eleição. Eu sempre digo isso, que o seu voto depositado, a sua missão começa ali, ela não acaba ali, ela começa no sentido de que você precisa acompanhar o que foi feito do seu voto. Se o seu candidato foi eleito, legal, bacana, acompanhe ele. Se ele não foi eleito, acompanhe outro que você não votou, nem que seja pela curiosidade de saber o que ele está fazendo, mas participe da vida política do país, que isso muda bastante. O Brasil é de todos nós, né?
Ah, sim, a gente tem que fazer o nosso papel, né? Tem que fazer a nossa parte. A gente está acostumado muito a delegar para o outro aquilo que a gente não quer fazer. Mas é importante que a gente cumpra assim, o nosso papel, que a política é algo que exige a responsabilidade de todos. Não tem saída, a gente precisa sim ter nosso papel de responsabilidade para que a política brasileira melhore. Tá certo. Muito obrigada, viu, pela sua participação.